Muito bem, seja bem-vindo à nossa escola de fundamentos aqui na Allianz Sociedade Médica. Essa é uma iniciativa da Allianz Sociedade Médica junto com a Giovanella Huttler Capital Funds, com a intenção de dar um norte aos associados que desejam conhecer melhor o mercado financeiro. Obviamente, durante o percurso da nossa viagem aqui dos fundamentos, agora a gente está estudando valuation, que é como precificar as ações, como dar valor às ações, ou como verificar se o valor da ação é o justo, termos técnicos serão utilizados. Então, caso você tenha dúvida, ou ficou alguma dúvida durante a explanação, não tenha receio, não se sinta intimidado em mandar para nós aqui no grupo a sua dúvida. Eu vou responder com o maior carinho. Se você quiser colocar o seu e-mail, eu respondo direto ao seu e-mail também. Muito bem, esse é o nossa exposição de fundamento. Pode se chamar de curso? Pode, né? É um curso sobre fundamentos. Estamos tratando de valuation. Agora é o segundo capítulo. Vamos tratar hoje de escola gráfica e técnica e a escola fundamentalista. Antes vou me apresentar, me chamo Solomon von Heckelstein, sou um dos administradores, na verdade sou o fundador da Allianz Sociedade Médica, mas também um dos administradores. A Allianz Sociedade Médica é uma sociedade médica focada na remuneração do capital dos associados, que todos são médicos. Nós temos um lema, aqui é onde o seu dinheiro trabalha para você. Nós somos a única sociedade médica com foco na remuneração financeira de nosso próprio capital, investindo no mercado financeiro e resgatando o lucro. Durante o ano de 2019 e 2020, tivemos a lucratividade de 100% e faremos o resgate agora em dezembro de 2020. Caso você seja médico e deseje conhecer-nos, nós estamos em todas as redes sociais. E ainda você pode participar do nosso grupo Escola Financeira para Médicos, onde não tem custo nenhum, é um grupo no WhatsApp, também no Telegram, onde cabe mais gente. É só você chamar aí no aplicativo 11 95 135 6262, 11 95 135 6262, e eu vou inseri-lo ao grupo com o maior prazer. Essa aula tem o oferecimento da Fonte Clínica Escola, onde ela sugere um convite à vivência de melhorias de uma qualidade ou uma cultura de qualidade de vida. Você automaticamente, ao ligar lá e informar que viu essa aula aqui no podcast ou no YouTube, onde você estiver vendo, você vai ganhar 2 aulas gratuitas de yoga ou sessões de relaxamento. Eu indico porque eu estudei yoga lá e é uma excepcional escola, sem dúvida nenhuma. Estão o professor, o sensei Edmilson Oliveira, ele sem dúvida nenhuma está entre os 3 melhores do Brasil, quiçá do mundo. Excepcional aula, assim. Vamos falar? Vamos estudar? Vamos estudar então. Escola gráfica e técnica contra escola fundamentalista. Não só em renda variável, mas também para qualquer mercado, 2 escolas historicamente lutam pela vanguarda da precificação de ativos. Aí nós temos de um lado a escola gráfica e técnica, né? E do outro lado a escola fundamentalista. São 2 escolas diferentes de encare, né? Você encarar a situação diferente. A escola gráfica e técnica aceita a teoria da eficiência dos mercados. Calma. Ela assume que qualquer nova informação existente no mercado é automaticamente transmitida e interpretada de forma linear por todos os agentes que tomam decisões, ajustando também em tempo instantâneo os preços dos ativos que podem ser influenciados pela nova situação. Vamos lá. No longo prazo, os movimentos de preço em T mais 1, um pouquinho de matemática, né? Tempo mais 1, tende a seguir os preços em T0, né? T0, né? Excluindo as ocasiões do chamado gap, né? O gap, o que é o gap? É um salto da cotação para cima ou para baixo.
de acordo com os eventos não antecipados, respectivamente. Às vezes você entra ali no aplicativo, ali na gestão da Bolsa de Valores, e você vê lá o valor do fechamento ontem foi ação X, valor 1. Aí hoje abriu com um gap 1,30, não passou por 1,1, 1,2, foi direto para lá. Então, nesse caso, não é tratado a eficiência dos mercados. Portanto, isso acontece muitas vezes, né? E ao contrário também, às vezes fecha 1,30 e quando vai abrir, abre 1 a 1. Então, isso é um gap. A hipótese dos mercados eficientes, que também assume a ausência de custos de transação, não pode ser considerada aceitável para o público comum. A realidade, sobretudo em termos de difusão e interpretação de informações, está longe do chamado mundo perfeito. Isso não tira o mérito da hipótese dos mercados eficientes para a evolução do estudo dos mercados em geral. Além disso, assumir que, de alguma forma, o presente e o futuro repetem o passado não pode ser considerado algo fora de propósito. Vamos lá. Então é o seguinte. Tudo que nós tratamos do mercado financeiro, eu até ia citar Heisenberg. Heisenberg ele falava, nós temos a figura do tempo e localização. Às vezes você acerta o tempo do elétron, né, ali na camada do átomo, mas você não acerta aonde vai estar. Ou então você acerta o local, mas não acerta o tempo. Se colocar no plano ideal da coisa, vai ser a mesma coisa, né? Para o povo, né, o público em geral, é difícil compreender isso daí, que entra com duas variáveis. Mas ao estudar, ao se aprofundar, você começa a compreender todo esse processo. Vamos falar de escola fundamentalista? A gente vai fazer um voo panorâmico, senão a gente vai estender isso daqui por 40 minutos. É um voo panorâmico, depois, se for o caso, a gente pode fazer uma explanação bem mais profunda sobre cada uma escola. Que o nosso foco aqui é o valuation da ação e não a história e o estudo sobre a escola, né? Então, a gente está fazendo um voo panorâmico sobre as duas escolas. Na escola fundamentalista, trabalha com os fundamentos macroeconômicos, setoriais, relativos especificamente a determinada empresa, com o objetivo de determinar um valor justo para esta. Neste caso, a informação, ou pelo menos a forma de processá-la, possui valor inestimável, fazendo com que haja um distanciamento entre o futuro e o passado a cada dado novo. Então, num é o presente. Tem lá uma informação nova, vai alterar o valor da ação, é compreensível, a gente aceita isso, trabalha nisso. Na fundamentalista, a gente vai olhar todo mundo, né? Macroeconômico, vai observar tudo. Então, só uma informação não balança tudo, mas às vezes uma informação lá, vamos imaginar, Trump postou uma coisa, a Europa respondeu e a China ainda xingou. Nessa coisa onde todo mundo respondeu da mesma forma, a gente vai analisar o setor ainda, a gente vai olhar os índices da onde está aquela ação e verificar matematicamente o que vai acontecer na escola fundamentalista. Ficou claro? Então, são os fundamentos macroeconômicos, setoriais e relativos especificamente a determinada empresa. Então vai focar, é maior a coisa, né? Quando fala fundamentalista. É mais difícil? É uma escola, né? Escola gráfica e técnica, o empirismo com base teórica. Então, sabe o que é empírico, né? Empírico, você faz o aprendizado constante, experiência, né? A escola gráfica de análise admite indiretamente que os investidores possuem um grau de informação razoavelmente uniforme e tendem a repetir as atitudes do passado. Os gráficos simples, com definição de figuras, são os instrumentos principais para definir tendências e preços futuros. A escola técnica também utiliza gráficos, mas faz da matemática, são os cálculos estatísticos, médias móveis, etc. Outro importante apoio. Há fórmulas envolvidas, mas baseada em backtesting, ou seja, no empirismo da observação passada. Os estudos que relacionam volumes, altas, baixas, são os mais úteis. Na escola gráfica, as figuras a seguir, que eu vou falar agora, são as mais conhecidas. Para os grafistas,
Elas possuem forte significado e seu comportamento ao longo do tempo indica tendências futuras de alta e baixa do preço de um ativo. Vamos lá, são elas, né? Linha de tendência, médias móveis, linhas de suporte e resistência, ombro, cabeça e ombro, topos e fundos duplos, aquele é um M, né, e um W, topos e fundos, triângulos, retângulos, fâmulas, cunhas. Na escola técnica, com a utilização de métodos estatísticos, os índices mais conhecidos sempre têm por objetivo a projeção de preços futuros dos ativos. Aí vem estudo. Você vai verificar quando você pega lá um sistema para trabalhar no mercado, tudo isso aqui você vai usar como estudo. Às vezes você mesmo ali no site da B3, quando você entra para fazer a análise da ação, de uma ação X, você tem esses... como é que fala? Esses códigos aqui para usar. E você usa ali conforme você achar necessário ou houver a ciência de como pode usar. Então, na escola técnica nós temos, por exemplo, índice de força relativa. O que ela faz? Ela relaciona altas e baixas recentes do mercado. Índice estocástico. Ele é o quê? Baseado no fechamento do preço da ação dos últimos dias. Índice de convergência e divergência. São o quê? São os preços máximos e mínimos confrontados em um determinado período. Geralmente se pega 32 períodos. Índice de movimento direcional. Compara movimentos de alta e baixa em determinados períodos. Índice OBV, que significa On Balance Volume. Compara o volume negociado e a variação de preços. Índice parabólico. Compara o relacionamento entre preços e o tempo decorrido. Uma versão, aí é legal, muitas vezes acaba virando verdade. Se todo mundo passa a acreditar numa mesma coisa, mesmo sem base teórica, os movimentos acontecerão por efeito manada. Aliás, no mercado, o efeito manada, ele é potencial. Você pode observar aqui no site, acontece lá, vamos lá, vai um guru, né, um guru do mercado financeiro, ele vai lá e fala: Magazine Luiza poderá crescer. Aí todas aquelas pessoas que entraram agora no mercado, que tem o dinheiro para investir, vai todo mundo atrás dele, nem raciocina, já vai igual manada mesmo, né? Vai atrás. E isso, obviamente, vai balançar uma coisa que às vezes não tinha nenhuma base teórica, começa a ter valor pelo efeito manada. Eu vou colocar uma figura lá, depois uma imagem de uma figura, aí eu vou fazer os comentários aqui, baseado nessa imagem que vai estar aí. Se você não conseguir ver a imagem, você me chama, eu mando para você a imagem, ok? Então, observando a figura, eu aqui na figura que eu estou vendo, você verá, né, se estiver na sua tela, nós temos as médias móveis, que na parte inferior da figura, são traçadas para suavizar os movimentos erráticos do mercado. As linhas horizontais, que vai estar na parte central da figura, são as linhas de suportes. Esses são pontos importantes, né, onde o mercado deve testar em momentos de baixa. E as linhas de resistência, que são os pontos onde as cotações devem testar em movimentos de alta, no curto, médio e longo prazo. Ok? Na escola técnica, que está lá na parte de cima da figura, como se fosse uma partitura lá em cima, ali tem uma linha, depois você vai observar que tem um desenho ali. É um estudo matemático que mede a força do mercado, calculando de acordo com movimentos passados o potencial de alta ou de queda. Apesar da perda de importância relativa diante da escola fundamentalista, é importante estar atento a todas as recomendações, já que há épocas de mercado em que os grafistas e analistas técnicos ganham força, influenciando, de certa forma, a disposição dos investidores em vender ou comprar determinados ativos. Vamos lá, para a gente poder fechar essa aula aqui. Tá difícil? Não se preocupa. já passa. Escola fundamentalista, olhando para o futuro. O objetivo principal da escola fundamentalista é reduzir a imponderabilidade natural do valor de um ativo. Ela busca, através de projeções individuais de futuro ou comparações com os ativos já existentes, atingir um valor justo para o objeto em questão. Quais são as bases da escola fundamentalista? As informações do mercado são assimétricas, portanto, os preços não refletem o valor justo.
Em outras palavras, o mercado recebe as informações em momento, maneira e quantidades diferentes. Mesmo que todos mensurassem o valor da mesma forma, os analistas nunca atingiriam o mesmo valor justo para a ação ao mesmo tempo, justificando o mercado de compra e venda. Mesmo que haja uma informação simétrica, a publicação de um fato relevante, por exemplo, a interpretação e a importância dadas a ela nos momentos de valuation são livres. Há N possibilidades de criação e destruição de valor por parte do acionista. Cabe ao quem? A quem? Ao analista atribuir probabilidades em cada um desses itens. As duas fontes de risco são as taxas de desconto para uma ação é 1. Risco de mercado. 2. Risco específico. As duas são muito amplas, permitindo diversas projeções futuras. O trabalho do analista, você vai lá, né? Você é um analista, analisando para comprar ação. No momento da avaliação do preço-alvo de uma ação, é quantificar o que parece imponderável. O bom analista não é aquele que nunca erra, mas aquele que acerta mais vezes do que erra. O analista não deve se basear em um único preço-alvo, mas entender que devido ao número de variáveis envolvidas, é mais importante determinar regiões de compra e venda do que pontos específicos. O trabalho da análise fundamentalista é complexo por depender de uma série de fatores, seja no campo macro ou microeconômico. Mais importante do que estabelecer os chamados preços-alvos em um ponto no tempo é entender a sensibilidade desse valor às oscilações de variáveis importantes. Vamos lá. Compreender a dinâmica do processo é mais importante do que estabelecer uma fotografia de algo que nunca é estático. O mercado não é estático em nenhum momento. Agora são 16 horas, não é estático, daqui a pouco já mudou tudo e vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Um exemplo, um analista que está avaliando as ações da Petrobras precisa compreender não somente os chamados fatores específicos que afetam a empresa, que são eles: política de preço, eficiência operacional, financeira, fontes de financiamento, política de dividendos, entre outros, mas também projetar o comportamento futuro da paridade cambial, reais, e dólar, já que a empresa não é autossuficiente na produção de petróleo. A combinação de todos esses pontos deve ser transposta para modelos capazes de recalcular os chamados preços-alvos, o que implica mudanças nas recomendações de compra e venda das ações ao longo do tempo. Vamos lá, vamos dar só mais um sprintzinho, só para vou falar de escola fundamentalista agora para fechar, tá? Análise top-down e bottom-up. Duas expressões muito usadas dentro da escola fundamentalista são as chamadas análise top-down, que é de cima para baixo em português, e bottom-up, traduzida de baixo para cima. As duas vertentes diferem basicamente pela ordenação de importância de fatos que geram ou destroem o valor das empresas. Vamos lá. Análise top-down, de cima para baixo. Ela baseia-se na tese de que a influência básica do valor de uma ação advém predominantemente de fatores macroeconômicos que vão influenciar diretamente, no desempenho da companhia. Aí, vamos ver. Tempo de elevação de juros. Evita-se compra de empresas sensível nas condições de crédito. Por exemplo, o setor imobiliário, Gafisa. Vai ter elevação de juros, então elas são sensíveis na condição de crédito. Que depende do consumidor, Então, o consumidor, quando aumenta os juros, ele vai comprar, vai financiar lá o apartamento. Outro, quando o ambiente externo para a compra de ações se deteriora, o investidor estrangeiro se retrai. Então, buscam-se ações com crescimento menor, mas com fluxo de caixa mais estável, que é chamado as cash cows, ou as vacas leiteiras. Vaca leiteira, meu filho. Como empresas maduras e líderes em seus segmentos. Momentos de elevação de inflação. Aí como é que você vai fazer? Os investidores buscam proteção em ações de setores nos quais a alta de preços possa ser repassada de alguma forma. Vamos lá. Banco em geral é uma boa. Bradesco, Itaú, Unibanco, que protegem parte dos seus ativos no mercado financeiro. Então vai ter uma elevação de inflação, Você vai para o banco. É importante ressaltar
que todas as observações top-down são inteiramente pertinentes e fundamentais na na precificação do preço justo. É que eu queria usar mensuração. A diferença conceitual entre esta e a visão chamada bottom-up está no fato de que as decisões de compra e venda são tomadas primordialmente a partir do horizonte mais amplo de informações, antes de qualquer tipo de projeção mais detalhada no impacto no valuation da empresa. Análise bottom-up, de baixo para cima agora, hein? Usa todas as variáveis disponíveis para, dentro de um modelo determinado, calcular o valor justo de uma companhia. Fazendo uma analogia com a que a gente viu agora, top-down, o fato de haver elevação de juros não seria suficiente para recomendar a venda das ações, por exemplo, eu sugeri a Gafisa. É provável que o mercado reaja mal em um primeiro momento, o que pode propiciar até um desconto interessante para a indicação da compra do papel no longo prazo. Normalmente, os mercados assumem um típico comportamento de overshooting. Em português seria alta exagerada, acima do considerado normal. Ou undershooting, que seria a queda exagerada, superior ao considerado padrão. Quando uma notícia inesperada ocorre. Por exemplo, alta exagerada do dólar, causada por uma crise internacional, colocando na berlinda ações muito endividadas. Né? Vamos lá, o setor elétrico brasileiro, que é um exemplo tradicional. O mercado costuma, nesse caso, primeiro vender e depois perguntar. Nessas ocasiões, a análise bottom-up é fundamental para mensurar o potencial impacto real daquele determinado evento no preço da ação. Alguns analistas costumam fazer a dicotomia desnecessária entre o conceito top-down e bottom-up, como se fossem diametralmente excludentes, o que nada é excludente. As variáveis de análise top-down irão alimentar os modelos bottom-up. A diferença está no tempo de reação, que normalmente é mais exacerbado quando o primeiro caso prevalece. Muito bem, então, agradeço sua paciência. Nessa nossa aula aqui, nós conversamos hoje sobre, até foi um pouquinho mais comprido do que eu imaginava, escola gráfica, técnica e a escola fundamentalista. E você teve uma visão panorâmica, né, nesses 22 minutos, excepcionais sobre esse tipo de análise. Eu espero que tenham aproveitado a aula. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Pode ser através do site, do Facebook, do YouTube, e eu vou, a tempo hábil, respondê-lo. Muito obrigado e até a semana que vem, meu amigo.